Vamos as Bíblias, irmãos, em Filipenses, no capítulo... E Filipenses, no capítulo 4, não é? 3. Era para ver se eles estavam atentos. Filipenses, capítulo 3. E antes de nós lermos Filipenses, capítulo 3, Daniel, pode chegar aqui no instante, se faz favor. Só chegas aqui rápido. Vamos só orar mais uma vez e vamos orar pelo Nando, lá em Angola, para que o Senhor também possa cuidar dele. Era uma coisa que eu tinha em mente há bocado e depois passou-me, mas vamos a tempo, anda cá, horas aqui. Vamos orar por ele e pelo estudo da palavra. Nosso Pai, nós te damos graças pelo juntamento do teu povo aqui neste lugar. Damos graças, Senhor, por esta liberdade que temos de abrir a tua palavra e procurar ver nela aquilo que tu pretendes ver em cada um de nós. Ajuda-nos a termos ouvidos para ouvir, vontade depois para a nossa, o ensino que vamos ter em prática. E nesta hora, Senhor, nós queremos lembrar do nosso irmão Nando, que está ali em Angola, que possas cuidar dele em todos os aspectos, mas principalmente, Senhor, fortalece-o espiritualmente, para que ele também possa ser uma bênção para os outros, possa ser de ajuda e possa haver proveito espiritual ali junto daqueles jovens, e não só dos jovens, mas também das outras pessoas com quem ele convive, para que possam, aqueles que ainda não te conhecem, se possam salvar, e aqueles já que são salvos possam vir ao conhecimento da verdade, esta verdade tão bela e tão preciosa que nós lemos na tua palavra. Ajuda o Senhor também nesta situação difícil de estar longe da sua família, que tu possas ser verdadeiramente a razão do seu regozijo, como também nós temos tido a possibilidade de estudar aqui todas estas quartas-feiras, esta verdade tão importante e tão eterna de que nos devemos alegrar em Ti e não nas circunstâncias. Que possa ser também este nosso desejo, possa ser também este o desejo deste nosso irmão, quem nós tanto amamos, que Tu possas confortar, pois, e usar para a Tua glória. E pedimos agora, Senhor, que possas vir ser connosco nos pensamentos que aqui vão ser expostos, para que possa ser realmente proveitoso. Amém. Para cada um de nós. No nome e dos méritos do nosso bendito Salvador, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Vamos então ler Efésios capítulo 3. Hoje ainda vamos ler o capítulo todo e o Tiago vai-nos ler a passagem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegámos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que
que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Ora, portanto, nós estamos aqui no princípio do capítulo 3, nos versículos 1 e 2, quando nós ficamos na semana passada. E eu gostava de, antes de passar a palavra ali ao nosso irmão Daniel, gostava de tecer umas considerações sobre algo que eu toquei na semana passada, mas que na parte final do estudo, mas eu gostava de dizer alguma coisa mais. Quando nós lemos no versículo 2 o apóstolo Paulo estar preocupado, dizendo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, nós ouvimos vários pensamentos sobre o significado disto, dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Eu gostava de me deter um pouco, porque foi sobre isso que também falei qualquer coisa, mas pouco, que são aqueles que são chamados os da circuncisão. Os da circuncisão são aqueles a que nós podemos chamar os judaizantes. E os judaizantes são aqueles que sempre quiseram que os cristãos seguissem as leis mosaicas. Aqueles indivíduos que querem que nós sigamos a lei de Moisés, as práticas, os costumes de Moisés, são os judaizantes. E eles foram um problema para o apóstolo Paulo nos dias dele, mas quero-vos dizer que eles deixaram descendência nos nossos dias. Nós estamos rodeados, e eu penso que nunca a igreja teve tanto judaizante como nos nossos dias. É assustador. Cada vez mais me apercebo que a igreja está a ser premiada, a igreja professa, está a ser premiada de judaizantes e de judaizados. De judaizantes e de judaizados. E as pessoas fazem com um ânimo tão leve que nem se apercebem do que fazem, por ignorância. Alguns pensam que é moda, que é interessante, que é diferente. E então praticam e fazem aquilo que não deviam fazer nem praticar. Há muitos que fazem muita questão de pronunciar Messias em hebraico, porque até mesmo dizê-lo em português não fica tão bem. E há muitos que fazem questão de pronunciar Jesus também da mesma forma, porque não sei onde é que eles foram buscar essa, mas acham que assim é que está correto. E por aí fora. Podíamos falar das festas judaicas que muitas igrejas estão a procurar observar. Reparem bem na igreja. Podemos falar de costumes que eu já fiz referência na semana passada, como o shofar, que é utilizado nos cultos de muitas igrejas, que é aquela buzina em forma de chifres. A utilização que já se vê em muitos locais de culto de igrejas como castiçais, cada vez mais se vê em locais de culto castiçais, que são judaicos, como nós sabemos, que vemos música, uma forma desusual. Eu gosto muito de música, toda ela que seja boa, e naturalmente que há muita música judaica boa, mas vê-se uma coisa exagerada em termos de música judaica. Vemos danças, cada vez mais em muitas igrejas, vemos danças que são judaicas, não tem nada de cristão, nem de cristianismo, aquilo, e por aí fora. E Paulo combateu estes indivíduos. Paulo, nos dias dele, combateu, não lhes deu tréguas, e combateu todos aqueles que queriam trazer para a igreja práticas, costumes e tiques judaicos. Mas, como eu disse há pouco, eles deixaram descendência. Bem, eu gostava de, em primeiro lugar, vamos ver como é que eu vou explanar isto muito rapidamente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, em relação à igreja, não é o Messias. Comecemos por aí. Portanto, eu já nem vou discutir como é que se pronuncia Messias. Eu já nem vou discutir se deve pronunciar Messias à portuguesa ou se deve pronunciar Messias a hebreu. A questão é mais funda. Em relação à igreja, o Senhor Jesus Cristo não é o Messias da igreja. O Senhor Jesus Cristo é o Messias de Israel. Mas eu bem sei
que os judaizantes que deixaram de descendência andam aí e eles dizem que não há diferença nenhuma entre Israel e a Igreja, o que não é verdade. Israel é o povo terreno de Deus e a Igreja é o seu povo celestial. E convém lembrar que o apóstolo Paulo, e nós podemos ler, que é para a gente não se esquecer, um pouco atrás da carta aos Filipenses, na carta aos Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz uma coisa de que muitos se esquecem. Sabem o que é que ele disse? Ele diz assim em relação à Igreja, ao corpo de Cristo, diz ele assim, versículo 11, Efésios 2:11, portanto lembrai-vos, parece-me que há amnésia nesta matéria, e estas palavras de Paulo são tão atuais hoje como então, porque alguns parece que se esquecem. Ele diz, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, nós éramos estranhos, nós que somos gentios, éramos estranhos aos concertos da promessa. E, portanto, convém lembrar que o Messias é o prometido de Israel. O Messias foi prometido a Israel, não foi prometido à Igreja. Porque à Igreja nada foi prometido. Nós somos estranhos à promessa. A nós não nos foi prometido nada. E aquilo que Israel um dia receberá por promessa, nós recebemos por graça. Por pura graça. E, portanto, eu gostava de sublinhar desde já este assunto muito importante. Portanto, Messias é como o Senhor se relaciona com a nação de Israel. Não é como o Senhor se relaciona com a Igreja. O apóstolo Paulo teve uma grande luta, que não é apenas expressa neste capítulo que nós estamos agora aqui a considerar, e que certamente ainda vamos ver mais coisas, mas na carta aos Gálatas, no capítulo 4, e nos versículos 9 e 10, sabem o que é que diz o apóstolo? Diz assim, capítulo 4, versículos 9 e 10. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez? Sabem de uma coisa? Quem volta para isto não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus no presente, diz ele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? São rudimentos fracos e pobres. Todos aqueles exemplos e outros que eu acabei de citar são rudimentos fracos e pobres. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Sabem de uma coisa? Não vamos ler a carta aos Gálatas, mas a carta aos Gálatas é uma carta tremenda sobre esta matéria para libertar a Igreja dos judaizantes. E nós temos que ter cuidado. Como eu disse, eles deixaram descendência. Gostava de dizer, quando digo que o Senhor Jesus Cristo não é o Messias, e não sei se vocês sabem que a palavra Cristo quer dizer mesmo isso, o Messias. Mas é o Cristo. E quando há tempos, num debate que eu tive sobre esta matéria, alguém me tentava dizer, e citava umas passagens que Paulo cita, em que o Senhor Jesus Cristo, é apresentado como Cristo. Jesus Cristo, certo? Pois é, mas é que o Messias não é o Senhor Jesus Cristo. O Messias é o Cristo. E eu gostava que vocês vissem algumas passagens, como por exemplo, eu passo a citar, João capítulo 1, versículo 41. Então, mas o Senhor Jesus Cristo não é o Cristo? É. Não é a mesma pessoa? É. Mas ele é o Cristo em relação à nação de Israel, e é o Senhor Jesus Cristo em relação à Igreja. Tem significados completamente diferentes. A palavra Cristo aparece em ambas as expressões, mas o Cristo, que quer dizer o Messias, é como nós lemos em João 1:41, que diz assim, este achou primeiro, que era o Simão, perdão, o André é que achou o Simão, e diz, este achou primeiro o seu irmão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido não é Cristo.
traduzido é o Cristo. E, portanto, nós temos que ter cuidado com as palavras, porque traduzido Messias quer dizer o Cristo. E nas epístolas de Paulo, que é as epístolas que têm a ver com a doutrina da igreja, nós nunca lemos do Senhor Jesus Cristo ser chamado o Cristo. Porque o Cristo é o termo de o Messias. E o Messias é o prometido de Israel. E o prometido de Israel não tem nada a ver com a igreja. Outra passagem que eu gostava que reparasse está no capítulo 4 do mesmo Evangelho, no versículo 25, quando lemos assim, isto apenas para dar 2 exemplos. A mulher disse-lhe, a mulher samaritana, quando falou com o Senhor, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, notem, o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Portanto, o Cristo é o Messias. E ele, nunca o Senhor Jesus Cristo é apresentado à igreja como sendo o Messias, ou o Cristo, que é o que significa a palavra Messias. Para que vocês possam ver em mais detalhe, com mais pormenor e com mais profundidade do que estamos a falar, vê do que está escrito em Mateus capítulo 15. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que é para que não hajam dúvidas, nós lemos assim, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, lemos assim no versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenho compaixão da multidão. Eu disse Mateus, não sei se me enganei. Como? Agora enganei-me na passagem. Não, mas deve ser o 32. Vejam lá, ajudem-me lá, porque é capaz de ser um 32, que se calhar não é aqui, se calhar enganei-me no capítulo. Não, a passagem dirá que ele é o rei de Israel. O Cristo, notem bem, a Bíblia diz que o Cristo, o Messias, é o rei de Israel. Não é o rei da igreja, é o rei de Israel. E essa passagem que eu pus, Mateus 15:32, se calhar não é 15:32, já de ser, não sei como é que eu fiz isto, mas penso que os números devem estar enganados por alguma razão. A mulher cananeia deve passar por aí. Não será? Portanto, não será aqui na mulher cananeia. Eu tenho pena. Se alguém tivesse uma concordância, encontrava já, bastava pôr o rei de Israel. Mas enganei-me. Peço desculpa. Na citação não citei bem. Mas eu depois eventualmente encontro e depois já vos digo. Não vamos perder tempo. 15:49? 1:49, mas eu tenho muitas dúvidas. A passagem não era essa, mas pronto, vamos ver o que é que diz João 1:49. Já agora, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não, mas a passagem, obrigado Luís, mas a passagem diz o Cristo, o Rei de Israel, que é para que não haja dúvidas sobre a expressão e o significado e a força da expressão o Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2:30, eu depois talvez encontre, Atos 2:30, não sei como é que eu me enganei, mas enganei-me de alguma maneira. Lemos assim, sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Notem, levantaria o Cristo. E nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro está a falar à nação de Israel, para que a nação como nação se arrependa, e o Senhor Jesus Cristo, que antes já lhe tinha sido pregado, voltasse, que já tinha subido ao céu, para estabelecer o seu reino. E nós lemos que, ele dizer aqui, que sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. O Cristo tem um trono aqui na terra para se assentar.
E, portanto, eu gostava de deixar estes pensamentos. Tenho pena da outra passagem, mas eu daqui a pouco... Marcos 15:32. Então é Marcos, eu pus Mateus. Peço desculpa, obrigado. Eu sabia que o erro devia estar, pensei que fosse no capítulo, no versículo, mas então é Marcos 15:32. Muito obrigado pela correção, porque assim ajuda a nós podermos ver. Então o problema está no livro, que eu enganei-me no livro. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz. Notem, o Cristo, o Messias, o Rei de Israel. O Cristo é o Rei de Israel. Era isto que eu queria chamar a vossa atenção. E, portanto, é muito importante nós estarmos com atenção a isto. É muito importante, quando estudamos a Bíblia, nós repararmos nos vocábulos da Bíblia, nas expressões da Bíblia. Não é por acaso que as palavras surgem na Bíblia como surgem. O Cristo não é a mesma coisa que simplesmente Cristo. Percebem? E isto, portanto, é muito importante. Quando estudamos a carta aos Filipenses, logo no início, nós tivemos o cuidado de, por exemplo, para que todos percebessem, ver qual era o significado da palavra Cristo, que nos fala da sua exaltação, e vimos qual era a palavra de Jesus, que nos fala da sua humilhação. E quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, fala-nos daquele que, sendo humilhado, foi exaltado. E quando a Bíblia fala de Cristo Jesus, às vezes não diz Jesus Cristo, diz Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que, sendo exaltado, se humilhou. E, portanto, e se vocês repararem no contexto em que estes termos aparecem, faz todo o sentido eles aparecerem na ordem em que aparecem. Assim como o Cristo faz todo o sentido surgir onde surge. Só surge nos Evangelhos, porque nas Epístolas de Paulo nós não temos a expressão o Cristo. Gostava de, para terminar esta minha intervenção, de dizer o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, isto agora é tremendo, é isto que eu vou dizer. E é tremendo porque os indivíduos, os judaizantes, são mesmo ignorantes. Até rima. Os judaizantes são ignorantes. E são ignorantes porque eles nem sabem o que dizem. E já me estou a referir aos judaizantes. Não me refiro a estes judaizantes que eram judeus a quererem levar os membros do corpo de Cristo a terem práticas judaizantes. Eu estou-me a referir a gentios que andam aí a quererem cumprir as práticas dos judeus. A quererem fazer festinhas como os judeus, usarem candelabros ou castiçais como os judeus, o shofar como os judeus e todas as expressões que eles gostam de dizer como os judeus. Sabem porque é que é caricato? Sabem o que é que os judeus dizem? Eu vou-vos dizer o que é que os judeus dizem. Os judeus dizem que os gentios estão proibidos, ouçam bem, os judeus dizem que os gentios, e esses que andam aí, estes judaizantes, estes neo-judaizantes que andam aí, deviam saber isto, e eu vou citar, os judeus dizem que os gentios estão proibidos de qualquer prática judaica. Portanto, é caricato o que os gentios andam para aí a fazer, como práticas judaicas. Porque os próprios judeus dizem que os gentios estão proibidos de qualquer prática judaica. E os que o fazem cometem grave pecado, pois se fazem judeus sem o serem, desobedecendo e afrontando o Eterno através de avodá zará, que quer dizer idolatria. E tornam-se malditos por transgredirem a lei do Eterno. Então eu quando li isto, eu pensei assim, que coisa bonita que estes indivíduos estão a arranjar, entre aspas. São malditos duas vezes. São malditos pelos judeus que querem imitar, não estando por eles autorizados a fazerem, e têm a maldição dos judeus sobre eles. E são malditos segunda vez pelo apóstolo Paulo, que na carta aos Gálatas, e passa a citar, e vamos ler, o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, diz assim no capítulo 1, ainda que nós mesmos, versículo 8, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito.
Ou seja, anátema. Versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. 2 vezes, para que ninguém tenha dúvidas. Termino dizendo apenas isto. Como igreja, corpo de Cristo, nós estamos no mundo para cristianizar. Não estamos no mundo para judaizar. Que o Senhor nos abençoe. Daniel. Boa noite uma vez mais. Vou tentar ser breve para tentar dizer muita coisa. Já ouvimos muito. Mas no seguimento disto que o irmão Carlos estava a falar, lembrei-me de uma outra confusão que fazem. Quem é a noiva de Cristo? Se perguntar a muita gente, quem é a noiva de Cristo? É a igreja, não é? Para muitos. E fazem confusão. Mas a igreja é o corpo de Cristo. A noiva é a nação de Israel. Confusão que se faz. E depois querem-se apropriar para a igreja de coisas que não estão destinadas à igreja. Pois dá toda uma série de confusões que são altamente prejudiciais para gozar destas bênçãos que Deus nos tem dado. E se nós quisermos ir buscar coisas que não são para nós, vamos ter sérias dúvidas, sérias dificuldades. Se nos quisermos ir buscar essas promessas feitas aos judeus, como 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu permanecerás, nada te acontecerá. Essas promessas, depois, quando não resultam, quando não se verificam nas nossas vidas, nós começamos a duvidar. Eu queria só andar só um bocadinho atrás para ver se não será a última vez que vamos falar destes versículos, que são muito proveitosos para nós. Queria falar ainda mais uma vez desta expressão tão bela. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Hoje, estes dias serão dias em que, se calhar, alguns de nós não têm grande vontade de se alegrar nas circunstâncias. Porque, face às dificuldades do dia a dia, e há alturas em que a vida não nos favorece tanto, nós podemos pensar: em que é que eu me vou alegrar? Que razões, que motivos é que eu tenho para me alegrar? No Senhor. No Senhor temos sempre razão para nos alegrarmos. Se nós, como tenho dito várias vezes e tem sido dito vez após vez, e é segurança para todos nós, temos muitas razões para nos alegrarmos. Eu lembro de ter lido esta história já há muito tempo, de alguém que se tinha convertido há pouco tempo, alguém que era recém-convertido, foi evangelizado por um determinado crente, e passado algum tempo, este crente, que tinha evangelizado o outro que se converteu, ouviu este recém-convertido a dizer assim, para si mesmo, mas audivelmente: ó Senhor, porquê a mim? Porquê a mim? E a pessoa, este crente já mais velho na fé, começou a pensar: terá surgido alguma coisa na vida desta pessoa, ele já está aqui a desanimar por causa das dificuldades. E virou-se e tentou. Ele estava a ler as Escrituras e estava a ver as riquezas que estavam ao seu dispor. Senhor, porquê a mim? Porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? É que, nós temos... a nossa mente está completamente virada ao contrário. E a nossa questão não deve ser porque é que é aquela velha questão da humanidade, porque é que coisas más acontecem às pessoas boas? Não é? Sempre ouvimos essa questão. Porque é que Deus permite que coisas más aconteçam às boas pessoas? A questão devia ser: porque é que Deus faz com que aconteçam coisas boas às pessoas más? E nós, quando olhamos para as dificuldades, claro, desanimamos, mas se nós olharmos para aquilo que nós temos no Senhor, vamos ter todas as razões que temos a alegrarmos.
Se nós pararmos um bocadinho de pensar porque é que a mim, que sou mau, Deus permitiu que coisas boas aconteçam. E aí vamos ter razões para nos alegrarmos. Agora, se nós olharmos para as nossas dificuldades do dia a dia, não estou a dizer que nos vamos abstrair disso e fazer de conta que elas não existem, mas focar os nossos olhos no Senhor, tal como diz o coro, o cântico: em Jesus meditando e tendo por fé a visão do seu rosto santo e celestial, nossas vidas transformar-se-ão e as coisas deste mundo tornar-se-ão secundárias. Sobre as mesmas coisas, esta expressão, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Como eu tive a oportunidade de dizer, tenho andado a ouvir recentemente algumas mensagens pregadas aqui na Quinta de Conto e volto a recomendar a vocês que estão a ouvir e a quem estiver a ouvir posteriormente, é muito bom. E eu posso dizer-vos, algumas das coisas que eu ouvia, eu já sei isto. Lá está, como eu costumo dizer, andamos a ler a mesma Bíblia, isso é bom sinal. Eu já sei estas coisas, mas podia pensar, deixa-me ouvir outra coisa que eu não tinha ouvido, quero coisas novas. Não, eu já sei. Mas aquilo fortalece e à medida que vamos relembrando estas verdades, vão se tornando mais, vamos assimilando-as mais. Eu creio que toda a gente sabe o caminho para aqui, para a igreja na Quinta de Conde, mas não aprendeu à primeira. É preciso, uma vez, após outra, após outra. Todos vocês sabem, certamente, os livros do Novo Testamento. Como é que decoraram? Provavelmente ler muitas vezes, talvez com música. E os do Velho Testamento? Também se pode, mas é o que precisa do quê? Estudar, tornar a Palavra de Deus parte das nossas vidas, o estudo da Palavra de Deus parte das nossas vidas. Já agora, se quiserem, eu também tenho uma música para vos ensinar com os livros do Velho Testamento. Muito, muito, muito interessante. E agora eu já sei os livros do Velho Testamento todos, também à conta disso. Mas nunca tenhamos a presunção, que eu não tenho, ao ouvir aquelas mensagens, eu pensar, eu já sei isto, mas quero ouvir, que eu quero que isto fique bem gravado no meu coração. Nunca tenhamos a presunção de que já sabemos o suficiente e queremos partir para coisas mais avançadas. Estes aqui aqueles ainda estão muito atrasados, eu já estou mais à frente. Nunca tínhamos essa presunção de que nós já sabemos muito. Nós só saberemos, não saberemos o suficiente sobre um determinado assunto enquanto não formos capazes de ensinar outros. Posso pensar, eu já sei isso. Como alguns alunos pensam, eu já sei, está a falar disso, eu já sei. Mas já saber, nem para eles sabem, quanto mais para ensinar outros. Só estamos bem firmes num determinado assunto quando formos capazes de ensinar outros. E só dessa forma é que nós estaremos depois aptos a identificar e a combater e a não nos deixarmos levar por estes cães, maus obreiros e circuncisão. Por estes inimigos das nossas almas que nos querem roubar de desfrutar das bênçãos que Deus nos dá. E sobre este assunto de ensinar outros, gostaria de ler convosco 2 Epístola a Timóteo 2, 1 a 2. 2 a Timóteo 2, 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idóneos para também ensinarem os outros. Esta é uma passagem muito importante. Daria para estar aqui a falar muito tempo. Mas é importante, aquilo que Paulo recebeu, aquilo que Timóteo tinha recebido de Paulo, devia passar a outros. Timóteo não devia estar só preocupado em ensinar outros. Ensinar para que as pessoas aprendam. A preocupação devia ser ensinar outros para que esses outros fossem capazes de ensinar outros. Isto é a lei das 4 gerações. Paulo ensinou Timóteo, Timóteo ensinava outros que fossem, por sua vez, capazes de ensinar outros. E isto não vai lá só ouvir 1 ou 2 vezes as mesmas coisas. É com repetição. As verdades da palavra de Deus que nos são tão preciosas e que o inimigo nos quer roubar de gozar destas verdades só com repetição. Ainda sobre Filipenses, queria falar-vos
dos cães. Dos cães. Os cães, uma coisa que fazem e que fizeram a Paulo, andavam sempre, passa a expressão, a roer os calcanhares. Por onde quer que Paulo andasse, eles andavam sempre atrás. Nós lemos em Atos, quando Paulo vai àquelas terras da Antioquia, da Galácia, onde depois houve todos aqueles problemas que nós acabámos de ler há pouco, na Epístola aos Gálatas. Por onde quer que Paulo andasse, lá vinham os judaizantes atrás. Paulo ia a uma cidade, vinham os judaizantes combater. Ele ia para outra cidade a seguir, vinham os mesmos judaizantes atrás, sempre a combater Paulo. É como cães. Cães que andavam sempre atrás, como os cães fazem quando passam um carro e lá vão os cães atrás do carro, um bocado como faziam com Paulo. E estes cães queriam roubar Paulo, roubar a obra que Paulo estava a realizar ali entre os crentes. E queria ainda falar sobre estes judaizantes, só um pouquinho sobre os judaizantes. Muito cuidado com estes. Muito cuidado, porque eles falam aparentemente de Cristo. Falam de Cristo, não é? E para o crente incauto, que não tenha atenção aos avisos, isto é um aviso. Aviso. Cães, maus obreiros, circuncisão. Quem não estiver bem firme, quem se fartar de ouvir as mesmas coisas várias vezes e pensar que já sabe, não vai detectar o erro. Paulo diz, e eu agora estava ali à procura da passagem, mas não a encontrei. Paulo diz, penso que aos Coríntios, se vos pregarem outro Jesus que não vos tem, que não... Mas eu agora não sei o versículo, estava a procurar. Se eu encontrar, se vos pregarem outro Jesus que não vos temos anunciado, com razão sofrereis. Muito cuidado. Há possibilidade de nos pregarem Jesus, mas o Jesus errado. E há muitos que andam com Jesus na boca e não nos a pregar o Jesus errado, como nós acabamos de ouvir. E se nós não estivermos, se nós não dermos a importância que devemos ao estudo da Palavra de Deus e a compreender estas diferenças, falam de Jesus e nós deixamos levar. Não tenham dúvidas nenhumas. Por isso é muito importante esta firmeza, como nós lemos ali Paulo a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ouve as mesmas coisas, vez após vez, para que estas verdades da Palavra de Deus fiquem bem firmadas nos nossos corações. Eu vou terminar. Gostava de encontrar o versículo, mas já o li várias vezes, mas agora não o tenho bem presente. Mas a ideia é esta. Muito cuidado. Porque com razão sofrereis. Vão sofrer as consequências. Não vão ter este verdadeiro gozo da Palavra de Deus, das bênçãos que Deus nos dá, porque são diferentes. Não tenham dúvidas. Há uma série de distinções que podemos fazer entre a Igreja e Israel, entre a graça e a lei, e só vamos lá com o estudo da Palavra de Deus, pela graça de Deus, graças a Deus pelos que aqui puderam estar, certamente ficaram alerta, ficaram mais sensibilizados para a importância e para os perigos que há, porque alguns estão confortáveis, não querem saber, vem o adversário e lá vão eles, levados em roda por todo o vento de doutrina que há. E atenção, há muita doutrina errada. Há muita gente que pega na Bíblia e diz o que quer, e muita gente se deixa levar. Outro perigo que há, e eu lembro-me sobre a noiva. Nós cantámos muitas vezes aquele canto que dizia: quem é este que diz, vem sem demora para a minha amada noiva buscar, não é? Lembram-se desse cântico? E o que é certo é que a música entra e nós ouvimos as músicas muitas vezes, uma vez, outra vez, e aquilo fica. Encontraste? Vai ver, ainda está à procura. E as músicas entram muito mais facilmente do que a Palavra de Deus. Se calhar nós ouvimos músicas, mesmo cristãs,
mais do que lemos a palavra de Deus. E se formos a analisar com cuidado, às vezes eu fico arrepiado com o que nós cantamos. Se calhar, hoje acho que não, mas às vezes cantamos cânticos que eu penso assim, nós nem sequer devemos cantar isto. Mas o que é certo é que nós cantamos uma vez, outra vez, lá está a repetição, ouvir as mesmas coisas e depois acaba por entrar. Por isso, muito cuidado, irmãos. A palavra de Deus, estudemos a palavra de Deus, agarremos à palavra de Deus, não nos preocupemos de estar sempre a falar das mesmas coisas, porque é segurança para nós e estaremos aptos a identificar, combater e a não nos deixarmos levar por estes judaizantes e por estas pessoas que nos querem roubar de gozarmos das bênçãos da palavra de Deus. Estava a ver se conseguia encontrar, mas não consegui.